Olá a todos vocês sintonizados no canal Notícias Firmada no YouTube, no canal Mensagem Bíblica também no YouTube, e os nossos amigos, irmãos no canal Notícias Firmada no Facebook, os nossos irmãos da Igreja Evangélica Firmada de Jesus Cristo, que nós estamos aqui hoje para contar um testemunho de tudo que Deus fez nesses últimos minutos, nessas últimas horas, nesse último dia. Só para iniciar, para você entender, nesse horário, na data de ontem, eu não estava falando, eu não conseguia falar. Mas nós vamos contar aqui tudo o que aconteceu e como que Deus agiu e fez um milagre muito grande. E eu estou aqui com a minha esposa, que além de minha esposa é minha pastora, a minha obreira, e que tudo isso também foi muito importante, porque se não fosse, né, a oração do presbítero, a unção, se não fosse ela como minha esposa, como auxiliadora, com certeza eu não estaria aqui neste momento. Mas eu vou pedir para ela dar uma saudação, depois eu inicio aqui o testemunho. A paz do Senhor seja com todos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a todos que estarão ouvindo esse testemunho. Realmente passamos esse final de semana momentos muito difíceis, né? Onde eu vi ali meu esposo, nunca ele passou por isso, com esse problema, e ali nós vimos a mão e a providência do Senhor na vida dele, como ele vai estar relatando aos irmãos nesses breves momentos que passaremos juntos. Deus abençoe e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Eu vou começar aqui, né, a contar o testemunho, mas vou colocar um versículo, né, que eu achei, que eu faço a minha leitura diária da Bíblia e sempre aparece um versículo como do dia, né? E apareceu justamente esse versículo: Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Então, irmãos, eu vou falar um pouco lentamente, porque eu já estou curado, estou falando assim, um pouco com dificuldade ainda, mas a minha esposa aqui do lado, e Deus está falando agora nesse momento, como estou falando, já é um milagre, porque essa hora, irmãos, no dia de ontem eu não conseguia falar, eu estava praticamente sem voz. Mas tudo começou no sábado, no dia 9, né? Sábado, Hoje é 11, né? é, Isso é. dia 8, no sábado. Quando eu acordei, eu percebi que estava com a garganta irritada. E a primeira sensação que veio à mente, né, é dor de garganta, porque eu tentava engolir, sentia aquela dor, a garganta raspando. E daí então eu pensei, eu vou até a farmácia, né, comprar um medicamento para a garganta. Mas, irmãos, tu sabe que todas as dificuldades que nós estamos passando nesse momento, e eu não tinha dinheiro para comprar ali um remédio que fosse na farmácia. E aquilo aí começou a me preocupar, né? Porque a gente precisa ir comprar um remédio, não ter o recurso. Mas nesse momento, uma irmã, que eu não vou aqui falar o nome, né? Que sempre são pessoas que confiam em nós como profetas de Deus, porque a palavra do Senhor fala lá em Mateus capítulo 10, que aquele que dá um copo d'água para um profeta, na condição de profeta, ele recebe o galardão de profeta. Então tudo isso que aconteceu nesse momento foi algo que Deus também, o Espírito Santo falou muito no coração, para nós estar sempre intercedendo, orando pelas pessoas que se preocupam conosco, porque nós temos pessoas que às vezes sabem que nós temos muita dificuldade financeira e a pessoa sempre sente de fazer uma contribuição, de enviar alguma coisa, e essa irmã entrou em contato com a pastora, né, Adriana, e falou que queria o nosso número do Pix, porque ela queria mandar essa oferta. Eu vou falar o valor para você entender como que Deus é que põe as mãos. Ela enviou R$ 15, mas tenho certeza que ela fez isso com muito amor. Amém.
E o que faz a diferença é isso, quando a pessoa faz com amor, quando a pessoa faz assim, um desejo, falando, olha, meus pastores estão precisando, eles estão orando por mim, e Deus vai abençoar, já recebeu a bênção, o galardão. Não importa é o valor, é aquilo que Deus coloca na Bíblia, né? Que é a intenção do coração, é o amor da pessoa, não é verdade? Exatamente, a pessoa sabe, porque todos os irmãos sabem que nós temos a igreja e as despesas da igreja ficaram sobre toda a nossa responsabilidade. E por isso que tem alguns irmãos que sabem disso e contribuem e nos ajudam. Porque outros pensam, né, que mandando dinheiro para essas grandes aglomerações aí, para essas grandes instituições. Mas o importante é que quando você envia para os profetas de Deus, você recebe o galardão de profeta. E às vezes as pessoas pensam que mandando dinheiro para essas grandes organizações estão sendo abençoados. E na verdade não são. Agora é que tudo isso que aconteceu nessas últimas horas foi porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que falar ainda mais do que eu falo. Então eu já vou começar falando isso. A palavra de Deus fala em Malaquias capítulo 2 que quando você manda a sua oferta, o seu dízimo, para organizações que não têm compromisso com Deus, você é amaldiçoado. Está escrito, não é eu que estou falando, está escrito lá. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Porque você não vê ninguém que prega dízimo e oferta falando do capítulo 2, só fala do capítulo 3. Então o capítulo 2 é muito importante também. Então, para isso que eu quero falar, porque eu sei que quando as pessoas que têm colaborado conosco, que têm se preocupado conosco, estão sendo abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí quando veio, né, irmãos, essa oferta de 15, no trabalho que eu faço, eu coloquei os 15 reais, logo em seguida já o 15 virou 40, para vocês terem uma ideia. Daí fui até a farmácia, comprei, expliquei que eu estava com dor de garganta, a farmacêutica deu um anti-inflamatório e também uma pastilha, que ela disse que era para mim chupar aquela pastilha que aquilo ia aliviar a dor na garganta. E o anti-inflamatório que aliviar aquela inflamação. E até então, realmente, eu tomei o anti-inflamatório, chupei a pastilha. Num primeiro momento, eu senti até um alívio na garganta. E pensei que aquilo estava sendo resolvido. Mas logo em seguida, ainda no sábado, percebi que a situação não estava melhorando. Mas no fim da tarde, tomei novamente o anti-inflamatório, chupei pastilha, até melhorei. Para quem viu ainda, eu consegui gravar a live das profecias no sábado. Parecia que estava normal, estava falando um pouco baixo, mas estava normal. Mas logo depois da live, eu comecei a sentir aquela dor, sabe? Tentava engolir assim uma água ou engolia saliva, aquela dor terrível. E daí, tentando dormir, sábado para domingo, não conseguia, sentia muita dor e quando eu pegava no sono, eu sentia assim uma certa falta de ar e percebi que a minha amígdala estava inchando, ela estava inchando. E aí eu tomava alguma coisa, água, sentia uma dor, mas era uma dor terrível. Aí no domingo de manhã, a orientação que eu tive na farmácia era que se a dor não passasse, que era necessário aí antibiótico, né? Que precisaria daí de um receituário médico. E eu pensei, mas como que eu vou fazer, né? Aí eu lembrei, falei, eu lembro que uma outra vez que eu tava com dor de garganta, eu fazia bochecho com Flogoral e melhorava. Aí, graças a Deus, entrou mais um recurso já do trabalho mesmo nosso, e eu peguei e fui e comprei o Flogoral. Aí fiz o bochecho com o Flogoral no domingo, senti já uma melhora. Muito bem, até eu falei para minha esposa, né, a pastora Adriana lembra que eu tava ainda com água na boca, e ela querendo falar comigo, eu falei, nem vou, escrevi no papel, falei, nem vou tirar porque eu tô sentindo um alívio daquela dor que tava na garganta. Você lembra, né? Uhum. Que eu falei aquilo. Daí, muito bem. Chegou domingo à noite, a dor se agravou. Aquela dor. Daí eu fazia o bochecho com o Flogoral, não fazia mais efeito. Aí piorou, porque daí eu comecei a sentir assim, que o Flogoral tava
inchando a minha língua, né? É porque ele tem um efeito anestésico. Não estava resolvendo o problema e estava trazendo mais um incômodo. Aí, irmãos, nessa madrugada de domingo foi que tudo aconteceu. Eu estava dormindo e aí quando eu estava assim, um sono assim, falei até para a pastora, né? Na segunda-feira vamos até o postinho aqui de saúde, né? Para pedir ali para o médico dar uma olhada, porque falaram que tem uma vacina não, uma injeção, né? Que toma e que alivia a dor, porque o que eu estava sentindo era muita dor mesmo. Aí tava assim, de repente, aquela dor muito difícil. Eu acordei, terrível, uma dor terrível. E tentava assim engolir alguma coisa, não conseguia. E eu, com aquela dor, até tinha aí Até a água, né? Tava difícil. Tava difícil. E tinha aí um medicamento, uma outra vez, né? Amoxicilina. E eu peguei, tomei até antes mesmo de ir até o médico, né? Mas nada, não melhorava. E eu sentia que aquela amígdala só aumentava. Então eu falei, mas logo de manhã eu vou lá no postinho. Mas aí quando foi às 3 horas da manhã, eu tava sem sono. Na verdade eu tava com sono, mas não conseguia dormir porque eu sentia assim falta de ar. Falta de ar. Aí, irmãos, eram 3 horas da manhã, eu escrevi esse texto que eu vou pôr aqui para os irmãos, talvez seja o texto mais difícil que eu já escrevi na minha vida. Eu vou pedir aqui a pastora Adriana para ler o texto. A dor é uma situação muito difícil, pois gera desespero, querendo sentir alívio, e o mesmo não chega, mas em meio à situação de dor é que temos que pôr a nossa fé em ação, pois Jesus Cristo é o nosso Senhor e confiamos plenamente que Ele está no controle de toda a situação. Essa dor vai passar, pela fé eu creio que ela já passou e que no dia de amanhã acordarei aliviado, tendo a comprovação da minha fé. E nessa hora muita coisa vem na nossa mente, pois a dor que sinto é na garganta, onde esta está ligada à minha voz que uso para pregar a palavra de Deus. Jesus já me curou, peço perdão a Deus pelos meus erros, pelos meus pecados e peço a Jesus que me cure para que eu possa ser mais ativo na obra pregando o evangelho, levando a salvação a toda a criatura. Limeira, 10 de janeiro de 2022, 3 horas da manhã. Então, irmãos, eu escrevi esse texto às 3 horas da manhã. E nesse momento estava assim muito assim angustiado. A situação estava muito difícil. Olha o texto que eu fiz, né? Então, irmãos, eu escrevi esse texto e talvez seja sido o texto mais difícil que eu tenha escrito na minha vida, porque no momento que eu escrevia esse texto, eu estava com uma dor insuportável na garganta. Era uma coisa assim terrível, que eu não conseguia saber como que resolveria isso, como que isso acontecia, mas eu tinha fé que em nome de Jesus essa dor passaria, que em nome de Jesus isso mudaria. Daí eu nem quis assim incomodar a minha esposa, ela estava dormindo. Eu peguei e pensei, eu vou na UPA, porque lá na UPA eles podem me dar uma injeção para passar a dor. Que naquele momento, né, eu pensava em tomar essa injeção para aliviar a dor, que a dor que era insuportável.
E aí, seguindo o que todos diziam, né? Que com o tempo o anti-inflamatório, o antibiótico faria efeito e curaria a dor na garganta. Aí, muito bem, fui até a UPA, 4 horas da manhã, mais ou menos demorou 1 hora para mim ser atendido. Fui atendido por um médico lá, o médico plantonista, muito bom, foi muito atencioso comigo. E ele falou, olhou a minha garganta, viu que realmente estava inflamado e viu que a amígdala estava bem inchada. Eu expliquei para ele, falei que já tinha tido anteriormente um problema de inchamento da amígdala e que precisava, né, de um cuidado especial. Aí eu falei para ele da injeção, né, para dor. Ele falou: olha, infelizmente nós não temos aqui injeção aqui no plantão. Estamos em falta, tá em falta. Aí, irmãos, outra coisa que eu quero falar para os irmãos nesse momento. Quando essas coisas acontecem, você não pode perder o foco. Como eu disse, eu já tinha feito a oração, já tinha falado com Deus e já tinha declarado que tinha recebido a cura. Então, nós não podemos, nessa hora, colocar em dúvida que Deus está operando. Porque a gente, quando ouve uma coisa dessa no atendimento público, a gente fica meio assim mesmo. Como, uma indignação, né? Como não tenho, né, uma injeção, um pronto de atendimento. Mas aí eu continuei calmo, tudo, confiando em Deus. Aí por fim ele falou: mas eu vou te dar aqui um remédio para aliviar essa dor. E daí você começa a fazer o tratamento com antibiótico aí. Antibiótico, continua também com o anti-inflamatório e mais o remédio para dor. E daqui a pouco já vai passar essa dor aí e você vai ficar melhor. Muito bem, daí ele me deu lá um remédio para dor, parece que era paracetamol líquido. Aí tomei, né? E voltei para casa. Como eu falei para os irmãos, eu ainda estou me recuperando, então pode ser que num momento assim eu engasgue, né? Mas minha esposa está aqui do lado. Aí quando eu voltei em casa, daí esperei um pouco, daí minha esposa já tinha acordado, daí ela nem ficou sabendo que eu fui na UPA. Aí quando ela falei para ela, mas ela falou: e como é que você tá? Eu falei: na verdade eu estava pior do que quando eu fui, porque a dor tinha aumentado ainda mais. E aí eu já estava com mais dificuldade para engolir. Ela falou: come alguma coisa, toma um leite, um café. E eu não consegui comer um pão, não conseguia tomar um leite, estava tomando aquele antibiótico. Daí ela falou assim: vamos no postinho de saúde, vamos lá pedir para o médico, né, se ele pode aí dar essa injeção e tudo. Quando nós chegamos no postinho de saúde, qual foi a notícia? Que não tinha médico. O médico tinha saído de férias e não tinha médico. Daí, eu já sou mais indignada. A esposa do lado. Já fui falar com a coordenadora já do assim, posto. Mas por um lado a gente compreende, né? Todos têm direito a férias. Mas por um outro a gente vê um pouco de uma negligência na parte da saúde, que deveria o médico sair e deixar o outro. Porque quantas pessoas vão sentir dores nesse período de 30 dias? O médico não é o culpado é a administração que não... Então, aqui vocês estão vendo o outro lado, né? Nós somos dois. Mas tem que ter uma indignação. Eu já fico assim. Nos falou que não tem médico, então faço que nem a Bíblia fala: sacode o pó do teu pé e vai para outro lugar. Aí, uma que eu não estava conseguindo falar muito mesmo, então tinha que ficar quieto. Também, né? O povo aí sofre. Saímos do lado do poço, viemos para casa, era umas 11 horas mais ou menos. Irmãos, eu não aguentando de dor, aquela dor. E daí a pastora falou: vamos então na Santa Casa. Daí eu pensei: pelo menos lá vai dar essa injeção para passar essa dor. Daí ela falou: vou fazer alguma coisa para comer. Ela fez uma comida. Porque lá, quando você chega no hospital, né? É. A gente tem que estar alimentado, porque não tem não hora. sabe as horas que você retorna, não é verdade? E daí preparei uma sopinha, uma canjinha bem levinha para ele, com um caldinho, e pelo menos irmãos, ele vai comer, né? Não consegui comer, não desceu nada. Não conseguiu comer nada. Não conseguia nada. Nem o caldo, né? Nem o caldo. Daí deu horário, falei para tomar a amoxicilina para os irmãos
entenderam como minha situação estava grave, que eu tomei a amoxicilina e quando eu ingeri o copo de água, a água não desceu e ela saiu pelo meu nariz. Aí que eu fiquei desesperado, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E aí eu percebia que a amígdala estava inchando ainda mais, quer dizer, eu já não conseguia comer, não descia líquido, e o próximo passo é que eu não ia conseguir respirar, porque o ar estava assim, fechando, eu estava assim, sentindo, já, pelo menos na hora de dormir, eu já sentia essa falta de ar. Mas aí a minha esposa falou, vamos para a Santa Casa. Antes disso, né, irmãos, nós fizemos o que a palavra de Deus fala. Está alguém doente, chama o presbítero da igreja, que faça oração ungindo com óleo. E o Senhor curará se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Esse é o procedimento básico. Não é confiar e ir só atrás de médico. Tem que ir atrás do médico, sim. Tem que fazer o procedimento médico, sim. Jesus falou, quem precisa de médico é quem está doente. Foi o próprio Jesus falou. Os doentes precisam de médicos. Mas nós temos que orar, irmãos, porque o médico pode errar, mas que seja as mãos do Senhor que estejam ali orientando o médico para que ele dê o diagnóstico certo, para que tudo que for realizado, o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Guarda bem essas palavras que a pastora Adriana falou. O médico pode errar. Porque o que vocês vão ouvir que aconteceu foi uma coisa impressionante. Aí nós pegamos, saímos daqui. Eu quero dizer, como disse para os irmãos, a gente estava assim, no momento financeiro, estamos numa situação financeira muito difícil, devido a todas essas despesas que estamos tendo, da igreja e tudo mais. E a gente não tinha condições nem para pegar o ônibus para ir na Santa Casa. Mas aí a pastora Diana falou assim, olha, Celso, o meu pai deu uma oferta para nós, né? Pode ser um pouco que eu não consigo. Eu estava ali preparando e ele falou assim, olha filha, eu quero ajudar vocês, e deu um valor, né? E isso que nós fomos, pegamos um Uber e fomos até a Santa Casa, né? Chegamos até lá e graças a Deus, glorifico a Deus pela vida, né, da minha mãe, do meu pai, que foram que essenciais. Mesmo um pouco deles também sempre estão abençoando as nossas vidas. E eu perguntei, ela falou, não, eu não pedi não, foi ele que sentiu o coração e deu. Aí, irmãos, chegamos lá na Santa Casa, era mais ou menos 2 horas, né, 2h30. 2 da tarde. 2h30. 2h15. 2h15, chegamos. Até o papelzinho registrado. Aí eles pegaram, deram para nós, a nossa senha era a senha de número 97. E quando nós olhamos no painel, estava chamando o número 35. Quando eu olhei aquilo, que a dor que eu estava sentindo. Lotado, irmãos. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar ficar aqui esperando tudo isso. Porque a dor era muita. Eu com muita dor. Daí eu pensei e falei para minha esposa, aí que você vê agora a importância da esposa. Por isso que nós saímos, marido que não ouve esposa não é abençoado. Não tem jeito. Porque na hora que um tá caído, o outro levanta. E quando eu vi aquele monte de gente na Santa Casa, nunca tinha visto tanta gente, e gente na janela, e gente sentado para fora, e lá dentro tudo lotado. Eu falei, meu Deus, até que hora que eu vou ficar aqui? Daí... E detalhe, ele nunca tinha ido num plantão desde... foi a primeira vez que eu fui num plantão. Tantos anos juntos, nunca, graças a Deus, nunca nós somos um plantão. Nem ele para me levar e nem eu para levar ele. Então eu fiquei assustado com aquilo, né? Talvez algumas pessoas sejam comum em ver, eu nunca tinha eu mesmo ido lá assim. Então eu fiquei assim, eu lembro que eu já fui, que eu levei já, minha mãe quando era viva, já tinha levado, né? A minha sogra, mas eu mesmo nunca tinha visto como que funciona mesmo você ficar ali. E quando eu vi aquele monte de gente,
eu falei assim, eu vou embora. Daí eu falei pra pastora, eu falei, olha, vamos embora, Zé, eu não aguento ficar aqui, eu não vou aguentar ficar esperando. Eu falei, o que acontece? Daí ela falou, ele vai chamar, não vai aparecer, eles vão chamar outro. Eu falei, então vamos descer, diz que tem uma farmácia aí que tem a injeção, irmãos. Eu tava acreditando que a injeção ia ser a solução do meu problema, que eu ia tomar a injeção, ia passar dor, daí ia esperar os efeitos do antibiótico, do anti-inflamatório e que estaria curado. Achei isso. Aí ia voltar tudo normal, era injeção. Eu queria entrar na Santa Casa para tomar injeção para dor. Muito bem. Aí, irmãos, isso era 2h15, né? Passou. Era nem meia hora que a gente tinha chegado, ele já estava desesperado de dor e querendo ir embora pra Não, casa. eu decidi que ia embora, só não fui porque ela não deixou eu ir embora. Mas que nem eu falei pra ele, nós não saímos, não oramos com objetivo, vai demorar, mas a gente precisa ser atendido para ter uma análise, um parecer, né? E aí, irmãos, por isso que eu digo, o papel da esposa ali. Se ela não estivesse ali junto comigo, eu teria ido embora. Eu não ia ficar ali, eu não ia esperar. Ele tava com muita Eu estava sentindo dor. Eu falei, eu vou. E eu não, como eu falei para os irmãos, a gente estava sem dinheiro, sem condição e tudo. E daí, eu tinha até um recurso para entrar do trabalho, né? Ali naquele momento, e não tinha entrada. Eu falei assim, vou ver ali se entrou recurso, vou comprar um spray. Diz que tinha um spray na farmácia, que esse spray você jogava na garganta, aliviava, né? Principalmente para poder se alimentar, porque eu não estava conseguindo me alimentar. Aí quando eu fui, passei o cartão, e tinha caído, né, esse recurso, né, que estava guardando. Aí consegui pegar o spray, joguei na minha garganta, realmente deu um alívio. Daí a pastora Adriana falou, vamos na padaria então. Você precisa se alimentar. Você precisa comer alguma coisa. Daí ela comprou uma esfirra, um suco, e realmente eu consegui comer a esfirra e tomei o suco. Aquilo já deu um alívio, porque meu estômago estava ardendo já, porque eu estava tomando antibiótico e sem se alimentar, sem nada. Daí deu um alívio. Daí eu fiquei um pouco melhor, me senti um pouco melhor. Aí nesse meio tempo, nós sentamos um pouco lá fora, daí ela foi olhar os números que estavam chamando, estava no número 88. Ah, já chegando. Aí demorou um pouco, mais, né? Mais uns 20 minutos, 30 minutos, chamou a nossa senha na triagem. Agora, irmãos, o que aconteceu a partir de agora é uma coisa impressionante. Foi feita a triagem, a moça lá aferiu a minha pressão, a pressão arterial. Mas ela não falou nada. Não falou nada para nós. E falou, é para guardar lá no painel que foi ser chamado. Vai chamar o médico. Aí, irmão, nós saímos, né? Porque como ainda estava no número 88, para quem já estava sendo chamado pelo clínico, a nossa senha era 97. Então, tem ainda bastante gente para fora. Daí fomos sentar lá fora. Aí ficamos lá. Aí já eram mais ou menos, esperamos o quê? Mais 1h, 1h30, né? Daí nós voltamos para lá, porque eu ficava sentado lá fora para tomar um ar, que eu estava assim meio com dificuldade de respirar e tem que usar máscara lá dentro, tudo, né? E com dificuldade para respirar, ainda tendo que usar máscara, estava bem difícil. Aí eu fiquei lá fora e a pastora ficou lá acompanhando o painel. Quando ela viu que chegou no 95, ela me chamou, falou, 95, já falta só 2. Vamos ficar lá dentro. Daí, de repente, chamou o número 100, né? Ou 99, não lembro, chamou 100. Chamou 100, 101. O 100. Aí começou a chamar o 101, o 102, 103. Daí nessa hora eu fui na recepção. Aí, nessa hora... Porque pulou o número. Por que pulou o número, né? Daí, eu já... Aí é aquela diferença, né? Eu fico nessa hora, eu silencio. E fico quieto. A pastora já começou a saber por que tá pulando todos os números e não tá chamando a senha do meu marido que tá aqui esperando. Já chamou aqui o número 100, já tá no 102, não sei o quê. Daqui a pouco já tava no 110. Ela falou, mas por que não tá chamando ele? Daí, ó, e eu com dor precisando ser atendido, né? Aí eu fiquei assim ali, eu fiquei quieto ali no meu canto. Eu falei, não falava nada. A
até porque também não estava conseguindo muito falar, e ela ali indignada, eu vou chamar assistente social, eu não sei o quê, assim. Eu falei assim, eu fiquei quieto, não falava Não, nada. eu Eu falei, conversei com a moça da recepção, ela falou, olha, realmente a sua senha, eu tô olhando aqui, era para ela passar pro médico, já fez a triagem, era para ela então, já tava com a pôr senha no computador, e 97. ainda está constando que está na triagem. Então, olha agora, irmãos, o que que aconteceu. Aí, quando a pastora ficou lá insistindo, né? Nessa hora que também eu falo, né? Eu já fico quieto, não falo nada. Quer dizer, se você não fala nada, você fica lá sem ninguém ter se atendido. O fato dela ter ido questionar tudo foi que chegaram à conclusão que a moça da triagem não tinha encaminhado. Aí, pro médico. Daí ela deu um papelzinho e falou assim: ela pegou aquele papelzinho que a gente tem de identificação lá para ser chamado Falou que ia chamar pelo e nome. falou que ia chamar pelo nome. Aí tá bom, mandou Também ficar não, lá perto da porta. E também não chamava. Aí passava um, passava outro, Daí passava já tava outro, no passava, 110, passava outro e 100. nada de chamar pelo nome. Daí eu fiz Daí, novamente mais lá. uma vez a professora falou, mas peraí, como assim? Tá chamando todo mundo e não chama meu Você marido pediu que pra tá aqui? guardar, mas não Porque é chamou pra guardar. E ainda. daí a moça lá da recepção, uma E mocinha tinha outra também, muito, pessoa na mesma situação, que muito não foi chamada. atenciosa, a moça lá da recepção. Ela olhou e falou pra minha esposa, olha, aqui tá constando que ele tá na sala amarela, sala verde. Onde tem mais emergências, né? Ela, Emergências. na triagem, constatou que era sala verde. Daqui a pouco eu já vou falar por que estava incluído que eu estava na sala verde, que é um mistério que até agora nós não sabemos o que foi que aconteceu. Mas eu já sei o que aconteceu e vou falar para os irmãos. Descobriu lá dentro. Descobri lá dentro. Aí não demorou depois mais uns 15, 20 minutos. Eu realmente aí fui chamado para entrar. Aí quando eu fui na sala, irmãos, tava lá 2 médicos residentes. Volto a dizer, irmãos, não murmure de médico, não reclame. Às vezes você chega lá, é um médico residente, amém, é aquele que Deus colocou para te atender. Não é o médico especialista, Senhor, mas quem é o médico dos médicos é o Senhor. Se ele colocou o residente, ele vai fazer o melhor por você. E realmente, era uma mocinha novinha, e um outro rapaz também novo, assim, sabe, com idade até acho que para ser neto da gente, né? Parecia 2 tão novinhos, assim, né? Neto também não. Aí eles começaram a me atender, muita educação. E quando olharam, irmãos, olha o que estava ali no meu prontuário. A minha pressão estava 210 por 190. 21 por 19. 21 por 19. Quer Ela dizer, tá encostando uma na outra. como que uma pessoa que chega num pronto atendimento com uma pressão 21 por 19 espera quase 3 horas para ser atendido? Aí, a moça que lá que tinha falado para a pastora que eu estava na sala verde. Então, essa parte, irmãos, nós não temos resposta porque nós não sabemos o que aconteceu. Ou a moça na triagem, quando mediu minha pressão, ela viu que estava 21 por 19, viu que a situação era gravíssima, ela já me encaminhou para a sala verde, por causa que a pressão estava muito alta. Uma pessoa que chega com 21 por 19, está faltando 2 pontos para bater uma na outra e zerar. Mas, então você nunca, jamais eles vão mandar alguém ficar esperando para ser atendido. Então esse mistério, que eu até falo para a pastora, que nós não sabemos se eles nos chamaram antes e nós não vimos, ou se houve um erro e não foi chamado. Não sei. Mas olha só, irmãos, como que Deus, quando está no controle da situação, ele sabe o que faz. Porque a hora que nós estávamos lá fora, a pastora olhou no meu rosto e falou assim, Celso, seu rosto está vermelho. Aí que eu fiquei desesperado. Eu falei, como assim? Tava bem vermelho, né? Aqui do lado, né? Ela falava assim, tá vermelho. Eu falei, aí eu fiquei nervoso, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, o que tem a ver garganta com lado vermelho, né? Mas eu até então eu não sabia que eu tava com a pressão tão alta assim. Devido à dor, creio que teve essa alteração. Aí quando os 2 médicos lá, muito atenciosos, eles viram, daí chegou um médico lá, coordenador deles, também excelente, esqueci o nome dele agora, um outro médico. Mas ele olhou e falou assim, não, Celso, eu falei para ele, doutor,
Porque nós pensamos assim, nós fomos com a Santa Casa com 2 objetivos. Um, Pra passar pelo de tomar um especialista, medicamento primeiro tirar a para dor, né? aliviar a dor, que era o principal naquele momento, e que encaminhassem para um otorrino. Porque, como eu falei para os irmãos, eu já tive anteriormente Passou pelo um otorrino. problema de inchamento da amígdala, e o médico já tinha falado, né, que se isso acontecesse de novo, que eu teria que procurar um otorrino. Aí eu falei isso pro médico, falei, doutor, eu tenho que ir pro otorrino, porque assim, já tive um caso. Ele falou, não. Ele falou assim para mim, desse jeito, ele falou, pode ficar descansado. Não é ainda momento para encaminharmos você para um otorrino. Nós vamos aí aplicar as injeções, vou mandar 2 injeções. Eu estava preocupado que eu queria receber uma injeção. Ele falou, vou mandar 2 injeções, mais 2 medicamentos. Esse inchaço aí na sua amígdala já vai diminuir e também essa dor já vai passar. Quando ele falou isso, né? Aí era bom que minha esposa não estava junto, né? Porque se ela tivesse junto, daí ela ia falar, não, doutor, é porque tem que chamar o torrinho, não sei o quê. Né? Então é isso, né? Então agora eu já com a minha calma, né? Eu virei para ele e falei assim, doutor, eu confio nos médicos. Daí ele pegou assim, falou, então, vamos ter isso, você vai tomar esses daí para me dar, mas você vai ter que aguardar aí uns 40 minutos para nós depois medirmos a sua pressão de novo. Irmãos, agora vocês vão entender agora a parte do milagre. E por que que isso aconteceu? Porque eu fui para lá por causa do problema na garganta, não fui para lá por causa de pressão. Eu nem sabia que tava com essa pressão alta. Eu tava normal para mim, eu tava normal. Só a hora que a pastora falou que meu rosto estava vermelho, assim, que eu me preocupava. Mas eu não tava preocupado com pressão, eu tava preocupado com a garganta, com a dor na garganta e tudo. Mas como o fato da minha pressão tá alta, ele falou que eu teria que ficar lá aguardando os 40 minutos para a pressão medir de novo, para que daí pudesse me liberar. E isso foi essencial, irmãos. Por quê? Porque daí eu tomei esse medicamento, tomei essas 2 injeções e fiquei lá aguardando lá os 40 minutos. Aí os 40 minutos terminaria. Na verdade, depois a moça falou que era 50 minutos. Terminaria às 7 horas da noite. Então observe. Nós chegamos às 2h15, 2h30, já eram 7 horas da noite. Aí tá bom. Quando deu esse tempo das 7 horas da noite, a moça falou para mim lá para medir a pressão de novo, né? Para fazer a nova medida. Aí eu fui na triagem. Aí fui lá na triagem de novo e medi a pressão. Quando mediu, estava 14/9. Aí falaram, não, a pressão agora tá boa, né? E tudo. Mas aí eu falei para a médica lá, residente, que me atendeu. Falei, mas eu continuo sentindo dor do mesmo jeito. E a minha amígdala, pelo que eu tô sentindo, ela tá inchada. Daí ela olhou e falou, realmente continua inchada. Aí, irmãos, olha aí agora o que foi que Deus fez. Aí esse médico que tinha falado que eu ia tomar as 2 injeções, aí tomar os remédios, e já que podia ir embora, ele olhou e falou, mas peraí, realmente continua muito inchada. E você continua sentindo a dor? Eu falei, eu tô sentindo dor do mesmo jeito. Aí ele pegou, chamou um outro médico. Daí esse eu lembro o nome, ele chamava Rafael. Aí ele olhou assim, abriu minha boca, enfiou um palito lá, olhou e falou, olha, chama a equipe do otorrino, que não, o negócio aí tá complicado. Aí ele pegou assim, olhou lá, falou, vamos chamar a equipe do otorrino. Daí aconteceu o que a gente tava dizendo, para chamar o otorrino desde o começo, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer assim, que isso aconteceu, a minha pressão subiu, porque foi isso que fez que eles fizessem 2 avaliações, porque ele tinha falado para mim antes assim, que ia dar as 2 injeções, ia dar o medicamento e mandar embora. Daí ele falou, qualquer coisa, você volta no outro dia, volta depois. Vocês entenderam? Qualquer coisa volta depois. Só que pela a situação que estava, eu não estava comendo, não estava bebendo, eu não passaria aquela noite, porque a amígdala ia inchar de uma tal forma que eu não ia respirar, ia tampar minha respiração. E aquela hora que você teve, porque eu tive que ficar do lado de fora, né?
e porque ele não tem ainda 60 anos, né? Jovem ainda. Aí eu chamei a moça, fiz amizade com a moça que ficava na portaria. Ela falou, não, eu vou avisá-lo lá, ele vai vir aqui falar com você, como tá a situação. Aí eu fui lá e falei pra ela. Ela Tava percebeu que a tudo minha voz lá. não tava saindo. Daí eu falei, tô sentindo a mesma coisa, tô com a mesma dor e sentindo a minha amígdala inchada. Aí ela ficou preocupada, porque falou, mas tá aí, já todo esse Já tempo, tomou já tomou injeção, duas, duas. a gente foi lá para tomar uma, também duas injeções. E tava do E, mesmo e tava do jeito. mesmo jeito, mas daí, né, o médico mesmo já tinha reconhecido que tinha que chamar A equipe. o Torrino. Daí ele falou com o Torrino no telefone, explicou a situação, o Torrino já passou para ele o que poderia ser, algumas coisas assim, já mandou eu tomar um outro medicamento. Aí eu fui lá novamente lá na sala lá de medicamento, a moça enfiou lá a maquininha de soro no meu braço e falou que daí eu tinha que esperar até que o Torrino chegasse. Mas a hora que você me falou, né, que ele tinha encaminhado para o Torino, eu fiquei muito feliz, assim, muito emocionada, né? Eu falei, glória a Deus, que Deus está no controle mesmo, está cuidando de tudo. E foi isso, irmão, porque a gente tinha olhado, né, o otorrino a R$ 400 uma consulta, R$ 500 uma consulta. E aí que, irmãos, Deus assim mostra pra gente que não é o dinheiro que é importante, que mesmo se eu tivesse dinheiro, teria sido pior. Tô falando pros irmãos. Por quê? Porque daí eu ia confiar que ia No esperar o homem. outro dia. O otorrino, nós ligamos, né? E teve um otorrino que estava disponível, tinha um horário pro dia de hoje, a meio-dia e meio. Mas ele não ia conseguir chegar no Mas dia pela antes. situação, do jeito que aquela amígdala estava inchando, eu não ia conseguir aguentar mais uma noite. Porque ela já não estava comendo, não estava bebendo água, e o próximo passo é que eu não ia conseguir mais respirar, porque ela estava trancando tudo É verdade. ali. Então, Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo da pressão alta, não sei se a moça errou ou não lá, de não ser chamado, para que realmente eu tinha que ser atendido pelo torrino naquele momento. E ainda para confirmar isso mesmo que poderia acontecer, eu aguardando do lado de fora ele sendo medicado lá dentro, conversei com uma senhora e ela perguntou o que estava acontecendo com meu esposo. Eu falei, ela falou assim: olha, isso aconteceu com a minha filha. E a minha filha ficou sem respiração e eu catei ela rapidamente e trouxe ao hospital. Ele falou: olha, se você tivesse demorado mais 10 minutos, a garganta dela tá toda fechada, ela não ia resistir. Então a gente vê realmente que se a gente esperasse para conseguir R$ 400 para outro dia e com a pressão dele alterada e sem conseguir beber água, o próximo passo seria fechar a garganta, e a gente sabe que o inimigo quer calar a voz, mas Deus é maior que todas as Então, coisas. tudo foi um plano de Deus. Quer dizer, tudo assim que aconteceu, da pressão ter aumentado, Não foi é, que fez eu ter ficado em observação. a gente vê que nós somos dependentes do Senhor, que não é pelos recursos, não é. A Não, Bíblia fala: um confia em porque as carros, pessoas, outro em tem cavalos, dinheiro, mas vai nós consultar lá o confiamos médico mais caro. E naquele no momento, Senhor. temos que dar graças a Deus, porque a gente não tinha dinheiro. Porque se tivesse, ia querer esperar para ser atendido pelo torrino no outro dia. E aí era tarde demais. Mas como a gente não tinha dinheiro, então falando, temos que ficar aqui. Daí Nós confiamos no Senhor, né? saber que. A nossa força não está no nosso dinheiro, no nosso recurso, mas está no Deus que fez os céus e a terra. E aí chegou naquele momento, né? Aí fiquei lá com aquele soro esperando. Aí de repente acabou o soro, acabou tudo e eu lá esperando. E E o nada torre não de chegava. Torrino aparecer. E eu olhei a moça lá, eu fiquei com muita dó dela, uma mocinha muito educada, Atenciosa. atenciosa, a enfermeira, e aquele monte de gente, só ela atendendo. A sala lá dentro, lá de medicamento lá cheia. Na sala do lado ali, do parte do soro, onde eu tava, tinha acho que mais ou menos umas 6 pessoas. E não parava de chegar gente lá. E eu falei, essa mocinha tá desesperada. Então, daí teve até uma mulher, não, mas vai lá, avisa ela que já acabou seu soro. Daí eu peguei e falei, não, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui quieto, porque, coitada, ela já tá lá tão desesperada, eu vou ficar lá pressionando ela, né?
eu tô aqui, tô aguentando, tá tudo bem, né? Então eu falei isso pro pastor, ainda bem que você não tava lá, né? Senão, coitada da mocinha. Também, né? Daí eu fiquei e falei assim, aí fiquei ali esperando. Depois que eu vi, já era o quê? Umas 9 horas, né? Acho que era mais ou menos isso, né? 9 horas da noite. É, umas 9, 9h30 da noite. Aí eu vi que deu um espacinho, fui lá pra ele e falei, olha, o Torrino não apareceu, será que ele esqueceu de mim aqui? Ela falou, que é o seu caso mesmo? Eu nem lembrava mais por que eu tava lá. Daí eu falei, eu tô esperando aqui o Torrino. Ela falou, sim, como que é o seu nome mesmo? Eu falei, Celso. Daí ela pegou a ficha lá, ela falou, você lembra o nome do Torrino? Eu falei, eu não lembro, eu lembro que você falou com ele falou que tava vindo. Daí ela olhou e falou assim, vi sim, é Luz Henrico, é isso, né? Henrico. É, Henrico. Daí eu falei, sim. Daí não demorou muito, ele aí. Ele chegou. Aí ele chegou nessa hora, era mais ou menos umas 9h15 da noite, ou 9h30, não lembro agora direito. Aí ele olhou e falou, sim, Celso, vamos ali para a sala ali, que vamos ver tudo. Ele chegou assim, olha, irmãos, um médico assim, Foi uma benção mesmo de Deus. Deus mesmo. Deus colocou mesmo. Acho que Deus mandou assim, Um dos melhores ali eu da acho que o equipe. melhor otorrino da cidade para me atender. Porque ele é do tipo que eu gosto, sabe? Que pessoa que não fala muito e que age rápido. Ele chegou assim, olhou assim, ele era muito assim, já durão, né? Ele pegou assim, começou a enfiar os palitos na minha boca, assim, de um jeito, enfiou o palito na minha garganta, assim, eu puxei a mão dele, tirei a mão dele porque eu senti vontade de vomitar, né? Sabe? Você enfia um negócio na garganta, né? Mas, tipo assim, acho que ele sabia o que tava fazendo, né? Só pode. Daí pegou de novo, enfiou o palito lá de novo. Falei, esse doutor aí. E não falava nada. Ele, sim, Celso, estamos aqui tomando os procedimentos. Daí eu falei assim, doutor, então, porque minha esposa tá lá fora, assim, posso chamar ela? Ele, aguarde alguns minutos aí que eu vou lá buscar uns equipamentos e já volto. E aí não falou mais nada da esposa. Eu falei, então, não sei, né? Daí tá bom, daí ele pegou assim, um vidrinho, irmãos. Ele chegou, deu umas duas espirradinhas assim. Ele falou uma coisa que eu não lembro agora a frase, mas ele quis dizer assim, que o amargo se tornará doce. Isso eu entendi bem. Mandou abrir a boca. Aí jogou aquele líquido na minha garganta. Irmãos, vou dizer a sensação que eu senti. Se eu tivesse engolido umas 4 Gillette. É desse jeito que eu tô falando, irmãos. Mais um negócio tão amargo e tão duro quando passou. Ele falou, engole. Quando passou na minha garganta, que eu assim, fiquei desesperado. Mas demorou uns 3 segundos e passou. Daí ele, sim, ele é super educado, assim, né? Tranquilo. Sim, Celso, fica tranquilo aí. Só bonitinho. Celso, você tá colaborando bem. Vamos lá para outra parte. Aí ele voltou. Daí ele falou assim, e aí, como é que você tá sentindo? Eu falei, doutor, nossa, que negócio ruim, hein? Aí ele pegou, deu mais uma espirradinha. Eu falei, mas o senhor vai jogar de novo? Ele falou, tem que jogar mais uma vez. Fica tranquilo, Celso, fica tranquilo. Aí quando ele espirrou, aí eu já não senti o amargo. Eu não senti nada. Eu falei, doutor, agora não tá amargo, não tô sentindo nada. Ele falou, sim, então quer dizer que você tá anestesiado. Quer dizer, ele só jogou aquele negócio ruim e amargo porque ele ia mexer na minha garganta. Tinha que ter certeza que eu estava anestesiado. Isso já eu que estou fazendo uma tese aqui, né? Aí já não senti que estava mais amargo daquele jeito. Aí ele pegou e saiu de novo. Falou, estou voltando. Aí voltou com uma agulha enorme. Irmãos, ele enfiou aquela agulha assim na minha garganta e começou. Mas aí eu não sentia, né? Porque estava anestesiado. Daí ele não sentia. Daí ele, de repente, tirou aquela agulha. Quando ele tirou, a agulha, irmão, saiu cheinha de pus. Mas um pus horrível, assim, uma coisa meio marrom, misturado com vermelho, uma coisa terrível. Daí ele falou, isso aqui que estava na sua garganta, na sua amígdala. Amígdala, na verdade, o problema... Era amígdala. Em nenhum momento, desde o começo, eu estava com garganta inflamada. O problema é que eu estava com a amígdala inflamada. Não era um problema na garganta. Por isso que tudo que estava sendo feito até aquele momento não estava funcionando. Porque tinha que ter um otorrino que realmente pudesse constatar que o problema não era garganta. Correto, né?
Aí ele tirou. Aí quando ele tirou aquilo, ele falou, é isso aqui que tá na sua garganta. Eu falei, nossa. Mas eu já comecei a sentir melhor. Aquela dor assim de engolir que eu tava sentindo já diminuiu. Daí ele falou, como é que você tá se sentindo? Eu falei assim, doutor, já tá melhorando. Eu falei, pera um pouquinho. Tem mais algumas coisinhas pra fazer. Veio com outra agulha. Igual da primeira. Eu falei, mas de novo a agulha? Eu falei, Celso, calma aí, você tá colaborando. Aguenta mais um pouquinho. Aí enfiou de novo aquela agulha. Só que aí foi diferente da primeira, porque eu já comecei a sentir a dor, por causa que eu acho que, sei lá, essa anestesia já tinha vencido, já tinha passado do tempo. Aí quando ele começou a colocar aquela agulha, eu sentia as pontadas. Aí ele tirou, de repente, ele falou, já tá terminando, Celso, aguenta aí, já tá terminando. Aí quando ele tirou de novo essa agulha, saiu mais metade da outra, da mesma, de pulso também, que ele tirou na primeira vez. Ele falou, tinha mais isso aqui ainda. Ele falou, e aí, como é que você está se sentindo? Irmãos, uma coisa impressionante. Aquela dor que eu estava sentindo na garganta sumiu. Aí eu tentava engolir assim saliva, já não dava mais, porque o que doía era a hora que eu engolia a saliva. Que dá, mas eu estava anestesiado por causa do da agulha, né, das coisas que ele fez. Mas a dor mesmo, ele falou, já está sentindo ali? Tá. Passou na hora aquela dor que eu estava sentindo na garganta, aquela coisa horrível. E eu já conseguia falar, já conseguia se falei, meu Deus do céu, que coisa rápida. Aí eu peguei, fui lá, daí tirou aquele aparelho de soro que estava no meu braço. Aí já fui lá chamar minha esposa, né? Chamei ela. Daí ela já, quando viu, eu ficou contente. Falei, você não acredita. Não tá doendo mais não tá nada. Doendo mais nada. Não tá doendo mais nada. Daí eu falei, olha aqui o doutor Henrico, né? Doutor Henrico, irmãos. Eu acho que é o melhor otorrino que tem na cidade de Limeira. Muito prático, muito rápido. Assim que fez uma coisa, Deus falou assim. Deus usou as mãos dele, né? Porque poderia ir em outro e não dar o diagnóstico. Poderia ir em outro, correto, poderia não ter tempo de ir em outro. Ter os melhores recursos, os melhores. Não. Hoje, irmãos, quantas pessoas nós vimos com planos particulares dos melhores. Vai para São Paulo, para outros lugares. Vai de helicóptero, vai de tudo. Confia em homens e nós temos que aprender nesses dias de hoje que nós não sabemos o que vai acontecer nesse ano que nós estamos começando, mas sabemos que Deus, ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Nós já estamos no período de passar para a consumação, mas ainda enquanto o Espírito Santo está no mundo, ele vai cuidar de nós, vai cuidar de você que está aí, talvez você está ouvindo, fala assim, abençoar. O segredo é abençoar a vida do médico, não murmurar. Não murmure quando você for no médico, quando você for no posto de saúde, não murmure de enfermeiro, não, porque você tem que entender que Deus é que está no controle. E Deus, quer dizer, parecia, né, que eu tinha sido ali deixado para trás, que a moça ali da triagem se confundiu, não me mandou lá para a sala verde, e estava constando, né? Mas tudo estava no plano Tava constando que eu estava na sala verde, mas eu não fui para a sala verde nenhuma. Se eu tivesse ido para a sala verde, não teria acontecido o que aconteceu, porque eles iam me dar a injeção e eu mandava embora para casa. A situação Deus já sabia. Deus já sabia tudo o que tinha que acontecer para que eu pudesse chegar no especialista. Daí eu peguei, chamei a pastora e falei, foi esse médico que me atendeu. Nossa, muito bem. Daí eu apresentei os outros médicos também. Falei, olha, foram assim. Eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus, em primeiro lugar, ao Senhor, que usou eles. Deus põe que usou as mãos aí deles. eu acho que assim, quando eu falei pro médico, não, eu confio no médico. Porque eu tinha certeza que Deus estava no controle. Por isso que eu falei que confiava no médico. Porque eu sabia que Deus estava ali no controle. E depois Deus mostrou para ele que eu precisava, naquela hora, naquele momento, de um otorrino. Que eu não poderia esperar o outro dia para ver se a injeção, se os remédios iam fazer efeito. Eu tinha que ser atendido naquela hora. Aí Deus providenciou, que veio esse otorrino, que me atendeu com muito. E, irmãos, aí terminado ali, né? Eram já 10 horas da noite. Nós falamos, agora nós vamos embora, né? Aí eu pensei, eu fiquei agora e veio aquela preocupação. E a hora que passar esse efeito da anestesia que o médico deu, né? Será que vai doer? Vai voltar a dor? Daí vem com aquela preocupação, né?
Aí nós viemos embora, viemos no ônibus, eu vim assim dormindo, porque eu não, fazia 2 dias que não 2 dormi, dias sem dormir. sem dormir, eu não conseguia dormir, e aí com sono ali, daí chegamos aqui em casa, eu eu sentei no sofá, a pastora foi preparar alguma coisa para comer, e ela disse que eu no sofá mesmo estava roncando, eu falei assim, nunca fiquei tão feliz de ouvir seus roncos, porque eu não conseguia roncar, né? Porque quando eu tentava Graças a roncar, minha Deus. amígdala tapava, eu Ele acordava. Eu acordava e acordava. ficava aquela agonia, aquela E eu falei angústia. pra ela assim, não tô sentindo nada não. Tá tudo normal aqui, tô falante, eu tô assim. E Aí, tá falando mais do que nunca, viu, irmão? Estamos daí, ainda em recuperação. e não senti mais nada, irmãos. Não senti mais Graças nada. a Deus. Aí eu Glória lembrei a das Deus. palavras, né, que eu escrevi antes, né? Eu coloquei, Jesus já me curou. E sei que com fé eu creio que essa dor já passou. E E amanhã amanhã vou acordarei estar livre. aliviado, tendo a comprovação da minha fé. Eu escrevi isso no momento que eu estava desesperado. Não é agora que eu escrevi isso aqui, que está tudo Tudo bem. aliviado. Eu estava desesperado, não sabia. Falei, Senhor, será que chegou minha hora de eu partir? Até eu falei pro pastor, ainda bem que nessas horas assim tem conta para pagar, tem dívida, que eu falei para Deus, nossa, eu não posso partir agora. Se for para ir pro céu, tudo bem, tô tranquilo aqui. Se for para o inferno, eu não quero, porque com essa dor aqui ainda no inferno, Deus me livre, né? Porque para quem não tem medo do inferno, essas dores é pra gente ficar esperto, porque o inferno é essa dor que não tem Não otorrino, passa, né? que não tem Não tem injeção, não tem remédio, remédio não tem nenhum. nada. Fica lá sofrendo. Eu falei, eu não quero ficar sofrendo desse jeito, porra, é da eternidade, não. E falei, Senhor, não me leva agora, não. Eu tenho que pagar essas dívidas, eu tenho que pagar essas contas, vou deixar minha esposa aí com um problema. Até eu falei para ela, até é bom nessa hora ter um pouco de dívida, porque senão eu ia orar para Deus me recolher, porque eu não aguentava de dor. E foi, passou, e chegou. Irmãos, eu tô aqui, agora são 19 horas e 20 minutos que nós estamos gravando esse vídeo. Ou seja, uma hora dessa eu tava lá Tava no hospital no ontem. hospital ontem sem conseguir falar. Isso é o tempo que eu já falei. Sem se alimentar, sem Sem dormir dormir, e angustiado, com dor, dores não aguentando de dor. fortíssimas. Ó, não fez 20, ainda não fez 24 horas, porque a partir das 21, Essa hora eu ainda estava sem falar, sem falar. com dor. Esse horário aqui eu estava aguardando para. Eu estava aguardando para ser agora ir lá pro segunda parte, lá quando eles iam colocar o soro em mim. Eu já tinha medido a minha pressão e já estava 19 Ainda nem por tinha dado o 19 diagnóstico. não, 14 por 9. Quer dizer, já era para mim ser liberado, mas como ele As viu que dores as injeções não não fizeram fizeram e a efeito, pressão. eles mandaram esperar. Quer dizer, que Deus falou: não, ele tem que ser atendido por um otorrino. Tem Ele que não pode ir dar para casa para o voltar no outro dia. diagnóstico. Isso. Ele tem que ser atendido agora. E por isso, irmãos, nós estamos aqui contando esse testemunho. Eu não sei se estendeu muito, mas porque tentei contar em detalhes, né? Para os irmãos entenderem. E mais uma vez eu quero agradecer aqueles que têm colaborado conosco, que têm nos ajudado, que têm se preocupado conosco, para ter certeza, irmãos, que nós estamos orando por você, você que tem mandado a sua oferta para nós, tem o nosso número aí do Pix, você que tem ajudado, que Deus vai continuar abençoando sua vida. E como, nossa, é uma coisa impressionante, vocês não entendem como que eu estava ontem para hoje estar aqui falando isso, porque Deus é fiel, né? Amém. E Deus é Deus, fiel. a gente, porque às vezes a Deus gente é na maravilhoso. igreja, muitas vezes a gente ora para alguém, a gente profetiza essas palavras, né? O Senhor está contigo, você vai receber a bênção, mas eu fiz quando eu escrevi isso, profetizando para mim mesmo, uma coisa tão assim, eu tinha certeza que ia acontecer o milagre, mas ao mesmo tempo eu estava com muita dor, uma coisa assim terrível. E falei, nossa, eu sabia que ia acontecer isso que eu tô. Não sei se os irmãos estão entendendo. Eu sabia que ia acontecer isso que eu tô contando agora, porque eu tenho fé. Eu sabia que Jesus ia operar. Mas era muito desesperador aquela situação. Naquele momento, agora que já passou, é fácil a gente falar, mas na hora que você está sentindo, como eu escrevi no texto, que a dor era uma situação muito difícil, eu estava desesperado.
Mas Jesus operou. E tenho certeza, irmãos, que isso só aconteceu porque eu tenho minha esposa do meu lado. A quem orou por mim, me ungiu e estava ali comigo no momento mais difícil da vida. Por isso que eu falo para você, tem que estar unido, o casal tem que estar unido, os dois na mesma fé. Quando dois estão unidos, o inimigo não tem chance, sabe? Porque se não fosse ela ali comigo, eu não estaria aqui hoje, porque eu teria ido embora. Quando eu vi aquele monte de gente lá na Santa Casa, eu ia embora. Mas ela que fez eu aguentar, eu ficar, insistir, vamos tomar um suquinho, vamos comer uma esfirra, e tudo isso eu agradeço a Deus por tudo. E que Deus possa abençoar os irmãos, que todos possam ser abençoados. Espero que esse testemunho fortaleça a sua vida. Desculpe aí as lágrimas, porque eu sei o que eu passei, o que eu vivi nessas últimas horas. E eu quero dizer para você, talvez que está passando por um problema no seu lar, na sua família, confia primeiramente no Senhor. Confia nele, que ele tudo fará por você, esse problema vai passar, essa situação vai passar. Confie em Deus, os seus propósitos, confie em Deus na sua saúde, confie em Deus no seu casamento, na sua família, com seus filhos. Confia no Senhor e você vai ser aliviado, você vai ter a comprovação de que Deus é na sua vida. E às vezes tem pessoas que falam assim: eu confio em Deus, não vou no médico. Não, irmão, você vá sim, Jesus falou, os doentes precisam de médicos. Não rejeita, porque a ciência, a sabedoria vem tudo do próprio Senhor. Ele capacita os homens, ele capacita os médicos. Na nossa igreja, o pastor nunca falou: olha, jogam o seu remédio fora. Ele sempre fala assim: vai diminuindo aos poucos. Aí você vai e vai sair todos os remédios da sua vida. E muitas pessoas lá já testemunharam que tomava 20, 30 remédios, hoje está tomando quase nenhum. Jesus vai assim devagarzinho fazendo a Jesus obra. opera através do médico. Por isso que eu digo, respeita médico. Respeita a secretária do médico, respeita o atendente ali no posto de saúde, respeita essas pessoas, porque essas pessoas são que vão cuidar de você. Vai orando, E né? Deus que vai agir através dela. Eu O sei inimigo, às vezes, arma essas ciladas todas para que a gente perca o quê? A paciência, que é parte do fruto do Espírito. Então o inimigo quer que a gente baixe a guarda. Mas quando você vê que ali a secretária te atendeu mal, alguém te falou uma coisa que você não gostou, pensa assim, eu tô aqui na direção de Deus. Deus está fazendo uma coisa. E é sempre assim, né? Que nem a irmã Simone sempre fala. Pastor, o inimigo coloca a escada para a gente subir, né? É isso mesmo. É assim, isso mesmo. Então, vai Porque colocando os a gente degraus. também tem que ficar atento, né, pastor? Você chega lá, não é que você vai se jogar lá, né? Não, fica atento, fica ligado, porque o mesmo médico às vezes pode ser usado por Deus, se você tiver ali em oração, em espírito usado por Deus para te abençoar, pode ser usado para ali, né? Não, não vai. Mas Quando você Deus tá na declara em nome de Jesus que você vai, Deus vai colocar o melhor. Sim, Deus é não, verdade. o inimigo, nós sempre falamos isso na igreja. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E no templo do Espírito Santo o inimigo não toca. Falou, O Senhor, inimigo vai na pode frente. ser que o inimigo tenha armado para mim uma cilada de morte, Sim, que eu cheguei lá com pressão 210 por 190, que e tinha não, tido atendimento urgente, e urgentíssimo, não e teve. não teve, fiquei mais 3 horas esperando, mas Deus reverteu aquilo em Deus bênção. segurou ali Se pelas houve um mãos, erro, né? seja lá o que aconteceu. Por isso que nós temos que sempre manter a fé, confiar, orar, Deus e que segura Deus pelas segura mãos. todas as coisas. E como eu volto a dizer, casal tem que estar unido, os dois pensando igual, na mesma fé, porque Deus vai fazer o milagre, Em nome vai de fazer a obra. Jesus. Que Deus possa te abençoar da sua vida Amém. e a prova de que eu estou curado mesmo, que eu consegui falar todo esse tempo aqui. E em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos e que Deus os abençoe. Que Deus esteja no seu lar, na sua casa, na sua família, te guardando, te protegendo, livrando de todo mal, de toda cilada do mal, em nome de Jesus.